Olá, bem-vindo ao podcast Florescer. Eu sou Fabiana Assunção e hoje eu trago uma novidade nesse episódio. Antes de falar sobre o que eu vou fazer, eu tenho convidadas. A gente vai falar sobre o medo de cobrar. Isso é uma situação tão comum, principalmente com as mulheres. E por que que isso acontece? O que que traz? É trava, é emocional, é não saber, não entender de mercado, é técnica, é o quê? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Rafaela Alcântara, a Ana Junqueira e a Cris Monteiro. E eu quero trazer aqui uma questão que quando você faz um trabalho lindo, entrega tudo, e na hora de cobrar, o que que acontece? Você trava ou simplesmente você dá um desconto antes da pessoa pedir? Você já dá o desconto ali no preço, você já está falando que já está. Então, como que é isso, né? Eu queria conversar com a Rafaela, que é mentora de vendas, e perguntar o que que ela vê hoje, né, nas mentoradas dela, qual que é a trava, o que que ela percebe nesse momento, principalmente, né? Venda, todo mundo vende, não é só o vendedor. Você se vende quando você vai procurar um emprego, ao entregar um currículo numa entrevista. Você se vende quando você está conversando com alguém e até para paquerar, você também está se vendendo. Então, só que aqui a gente está falando de vida, né? Ganho de vida. Então, eu quero falar com a Rafaela. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E essa questão, né, você bem falou, né, a gente se vende o tempo inteiro e eu trabalho mesmo com vendas de produtos físicos, né, negócios mesmo que vendem produtos físicos. E claro, tem algumas empresárias que realmente têm uma certa dificuldade, né, de saber precificar, né, muitas vezes não sabem precificar até a sua hora trabalhada ali. Mas sim, eu sempre sinto a questão do medo. E aí é o medo da rejeição, é o medo do concorrente estar mais caro, é o medo de não conseguir efetuar aquela venda. Então, assim, tá no cotidiano e muitas vezes isso vem da raiz, né? Não é uma coisa assim que a pessoa precisa se trabalhar, a pessoa precisa se transformar mesmo, até para conseguir ter lucro e alavancar o seu negócio. Então, você acredita que essa questão da venda não é só técnica? Não, ela tem muito emocional também. O emocional, a autoestima da pessoa também influencia. Claro, tem a técnica, tem, igual eu comentei, nessa questão que a pessoa tem a questão dela saber precificar, mas a pessoa também tem que entender não só o valor do produto, mas o valor da transformação que ela passa, o valor é aquele valor que não é tangível, né? Mas que todo produto tem, que ela não tem que ficar se comparando com outras pessoas, com concorrentes, com outras lojas. Ele vai muito mais. Então, já que você trouxe aí o precificar, eu vou chamar para nossa conversa a Cris Monteiro, porque ela sempre colabora, ela sempre dá essa visão de valor para a gente, né? Então, eu queria saber o que que você vê, como que você acha que vem, de onde vem essa precificação? Obrigada, Fabi, pelo convite para estar aqui com você conversando. Esse é um tema que me é muito querido, assim, né? Quem me vê às vezes acha que eu sou uma vendedora nata, não sou, eu tenho minhas travas também. Mas em relação a colocar preço, não. Eu colocar o preço, eu não tenho essa trava. E o que eu vejo que às vezes é muito uma dificuldade das pessoas é porque a gente olha para o lado. É como se nós fôssemos educados a sempre olhar quanto que os outros estão cobrando e eu vou colocar meu preço ali naquela média, eu não quero ser nem o mais caro, nem o mais barato. Às vezes até a gente se coloca mais barato, né? Igual você falou ali. Agora, o que que é interessante? Como que eu gosto de olhar essa questão da precificação? Como a Rafaela falou também, além dessa questão da transformação que a gente proporciona, nós temos que olhar para o que a gente tem de diferente,
né? Essa palavra diferencial hoje em dia ficou bem assim popular, até perdeu um pouco. Mas quando a gente presta serviço, como é o meu caso, o caso da Ana e até da Rafa como mentora e o seu também, quando a gente presta o serviço, eu acho que a nossa inteligência, a nossa capacidade, quem nós somos dentro, né? Porque todos nós temos uma história de vida. Isso aí faz parte do preço também que a gente vai colocar no nosso serviço, porque esse é o nosso diferencial. Nenhum de nós viveu a mesma história, está aqui no mesmo momento, cada uma tem seus problemas que deixou para trás, e isso reflete no preço também que a gente cobra. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu acho super interessante. Às vezes a gente fica querendo cobrar mais barato para ser mais aceito ou para vender, ou que tem que pagar a conta. Só que não tem vantagem nenhuma de ser o mais barato do mercado, não tem. Tá? Porque se você for o mais barato, você é uma commodity, né? Não ancora na cabeça do seu cliente por que que vale aquilo. Ele vai guardar, tá, mais barato, às vezes nem guarda. Agora, quando você coloca um preço mais alto, né, não vou querer atribuir nenhum valor, mas você coloca o seu preço realmente numa percepção de maior valor, aí sim você tem uma vantagem em ser a mais cara. Por quê? Porque o preço, ele não é um indicativo de que ele é o melhor, mas ele é um indicativo de qualidade. Uma coisa que custa mais cara, com certeza, ela deve ter uma qualidade melhor. Isso já está muito inserido dentro da gente. Não é uma garantia de resultado, que eu vou comprar o mais caro, minha vida vai resolver. Não. Mas você já ancora na pessoa para quem você passa o orçamento, né? Poxa, mas vou dar um número hipotético. Por que essa pessoa está cobrando 10 mil? Todas as outras que eu conversei estão cobrando 6 mil. É muito comum, né, ainda mais dentro do processo de venda, a pessoa depois voltar e falar assim, vem cá, me explica mais um pouquinho, por que que o seu é 10 mil mesmo, se eu achei um tanto por 6 mil? Então, eu acho que isso é que é interessante, e aí a gente se apropriar do nosso valor próprio, né, que não tem nenhuma vantagem você ser o mais barato, você não tem nenhuma vantagem você ser o segundo mais caro, mas quando você é o primeiro e o maior mais caro, para a sua audiência aquilo ali, já vai dar aquela suspeita. Ali tem coisa melhor, né? E é claro, depois é um outro caminho sobre desconto ou não vamos entrar nisso, mas a nossa história de vida nos autoriza a cobrar o preço que a gente cobra. Você falou uma coisa que me veio à cabeça numa aula de marketing. A professora, ela perguntou, bom, quando vocês vão ao supermercado, o que que você procura? Na verdade, o que que você compra? Você vai comprar o mais barato ou o mais caro? Ou se você não tem dinheiro para o mais caro, qual que você vai para o mais barato? Aí todo mundo vai para o mais barato. Normalmente não, você vai no ou da média, o valor do meio, porque a tendência do mais barato também é não trazer a qualidade. Não quer dizer que ele não tenha, mas acontece que o preço também já traz uma dúvida aí. Sim. Né? Antes, eu vou jogar para a Rafaela depois, mas antes eu quero conversar com a Ana para ela trazer essa questão mesmo de preço, como que ela sente, como que ela trabalha, o que que ela vê, né, como experiência aí de vida. Então, é justamente o que vocês estão falando aqui. Eu tenho essa trava. Eu tenho esse problema sério, seríssimo, de não saber precificar. Eu acho que eu fico insegura, eu penso assim, não, mas não vale isso, porque, na verdade verdadeira, eu até acho que vale. Mas, se eu der aquele valor, a pessoa não vai fechar. Tanto que eu vou contar um episódio para vocês. Eu trabalho com 15 anos. Né? Debutantes, faço identidade visual, save the date, convite para debutantes. Aí elas dão bem trabalhinho. Não, as mães dão bem trabalhinho. Aí eu falei, não vou mais trabalhar com isso. Aí apareceu uma pessoa pedindo orçamento. Falei, já sei, eu vou dar um orçamento mais alto, que aí eu não vou pegar. Falei, vou dar o orçamento que eu daria para uma pessoa de São Paulo, eu vou dar aqui em Belo Horizonte, porque tem diferença, né? Sim. Aí eu falei, não vou pegar. A pessoa aceitou, não pediu nem desconto, ainda pagou à vista. Aí eu falei, uai, tem alguma coisa errada nisso tudo? Né? Porque, sim, o cliente tende a pedir desconto, né? Não pediu desconto, ainda pagou à vista. Eu falei, nossa, vou ter que pegar esse cliente. Mas eu tenho essa insegurança, sabe? De precificar, eu sempre acho que vai ser caro.
ou que serviço não vale, ou que isso eu faço muito rápido, é muito simples, mas ao mesmo tempo, dentro de mim, isso aí é o que eu passo, né? Mas às vezes dentro de mim eu fico indignada, eu falo, uai, fulano de tal pediu para eu fazer isso, se ele pediu para eu fazer, eu tenho que cobrar um valor justo, porque se ele pediu para mim é porque ele não sabe fazer. A lógica é essa. Mas e na hora que a pessoa me pede orçamento? Eu não uso essa lógica. Eu uso a lógica de cobrar mais barato para pegar o serviço. Entendeu? Porque eu vivo apagando fogo, né? Então. Mas aí, você percebeu, agora vem a Fabiana terapeuta aqui, né? Você percebeu que na hora que você não estava fazendo questão, então você jogou. Então, era quando você... talvez seja a necessidade, a vontade, a necessidade de ter o cliente e tal, e o medo da rejeição te faz colocar um preço, um valor mais baixo. Porque o que acontece? O que eu vejo muito na questão de preço? Coisas que eu aprendi nessa minha caminhada, nessa minha jornada de autoconhecimento. Muitas vezes a gente pensa com o próprio bolso. Exatamente. A gente pensa, eu não pagaria, né? Será que eu pagaria isso? Caberia no meu bolso. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar. E às vezes a gente pensa isso, tipo assim, eu não pagaria por isso, esse valor, então eu não vou cobrar. Mas eu não pagaria esse valor porque eu sei fazer. Eu acho que aí também dá um grande diferencial, entendeu? Porque às vezes realmente a gente não valoriza o nosso serviço porque a gente acha que aquilo ali é simples, porque a gente sabe fazer. Mas se uma pessoa chegou e pediu o seu serviço, é porque ela não sabe fazer. Se ela não sabe fazer, a gente tem que aprender a valorizar. Na teoria, viu, gente? Na prática eu faço o contrário. Mas na teoria deveria ser assim. Mas aí agora isso vai mudar agora. Deveria ser assim. Porque o que acontece? A gente normalmente, a gente olha, a gente não pensa, vamos colocar aqui, a gente não pensa que para a gente chegar e fazer aquilo rápido, igual você falou que você faz, você levou anos de estudo, investimento em curso, em ferramenta, entender? Então, assim, eu lembro, eu já morei fora, e eu fui contratada numa escola, eu tinha que traduzir o site da escola para o português, para eles fazerem a versão. Eles me davam o serviço achando que eu ia levar 3 dias, a semana inteira, porque era a prática deles lá. Eu, com 2 horas, eu já tinha resolvido aquilo, porque eu sabia a forma mais prática e mais rápida de fazer. Então, o que acontece? Não é porque eu faço rápido que é simples, né? Simples, que não tem valor. Que não tem valor. Exatamente. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar nessa hora. E o medo de não ser aceita, ou a necessidade de ter o dinheiro, gente. Dinheiro não traz felicidade. Traz sim, porque ela compra tudo que você precisa para viver. Compra tudo. Compra tudo. Né? Então, assim, tem muitas coisas ali que a gente precisa do dinheiro, e até para a nossa própria sobrevivência. Então, muitas vezes está relacionado a isso. Antes de falar um pouquinho sobre a parte mental, emocional, o que a gente pode trazer, eu queria trazer para a Rafa uma questão. A Rafa eu conheço há muitos anos, e ela teve uma loja física durante muitos anos, né? E ela sempre vendia. E eu acho que vem de mentalidade aí. Porque hoje você como mentora, você vê que não tá como você fazia. E chega a ser até meio o quê? Né? Você podia explicar um pouquinho como que foi esse seu processo e qual que é a sua mentalidade para poder girar e ter loja e né, manutenção de estoque, tudo, é sua trajetória? Claro, vai ser um prazer. Então, na verdade, tem 30 anos, na verdade, que, né, um pouquinho até mais,
que eu comecei mesmo a empreender. Então, eu comecei desde novinha, na Telepizza da minha família, criança ainda. Depois, aos 14, eu já tinha a minha empresa informal na época, de cestas de café da manhã. Naquela época, ainda entregava panfleto na casa das pessoas, né? Que era o marketing daquela época. Então, assim, eu vim passando, né, uma trajetória, tive loja em shopping, tudo, e durante mais de 20 anos, né, que a gente se conheceu na Silva Lobo. E aí, uma das coisas que eu sempre gostei muito, né, da questão da gestão de negócios, entender mesmo, porque eu via muita loja abrindo, fechando, e por que alguns, né, as pessoas tinham tanto medo, às vezes, né, de vender. A minha última loja, tive vários segmentos, mas foi de pijama e lingerie, e essa loja, durante a pandemia, eu vendi ela, mas naquela época, 5 anos atrás, eu já vendia pijamas de quase R$ 1.000. E aí você fala assim, nossa, mas vendi uma camisola de 750 e tudo. Quem compra? E aí, assim, né, Quem compra? E a gente vendia muito. Porque era justamente isso, né? Porque eu não vendia camisola, né? Eu vendia o sonho ali da pessoa, como que ela se sentia, como que ela vestia e tudo. E aí, depois, né, da pandemia e tudo, eu fui ter só loja online e vi que é completamente diferente a forma de criar o desejo, né? A Cris depois pode até colocar aqui da questão, né, do marketing. A gente tem o marketing da loja online, ela é diferente, mas você não pode deixar, né, de passar esse desejo também para a pessoa. Não é chegar e colocar uma foto e achar que a pessoa vai comprar, né, digamos assim, no Instagram e tudo. Até a questão da live shop, não adianta você chegar e mostrar o produto e achar que também que a pessoa vai comprar, né? E aí, depois disso, eu comecei a perceber que, desde 2013, que já era o meu sonho, na época de consultoria e tudo, que eu queria passar isso para as pessoas, ensinar mesmo essa questão da venda. Que venda não é só você chegar e mostrar o produto. É você saber gerar esse desejo, é você se posicionar, é você ter a autoridade, né, daquele assunto, é você estudar mesmo aquele assunto. E aí, hoje, né, eu sou mentora de negócios, principalmente para online, justamente nisso, ensinando, né, as pessoas a saberem, a posicionar não só a sua marca, mas ela também, né, porque ninguém compra de marca, todo mundo compra de pessoa, né, então tem que ter essa conexão também e tudo. Eu falo que aí, quando você fala em conexão, eu falo que a gente, para gerar conexão, a gente precisa se conhecer. Uhum. Porque se a gente não sabe exatamente qual que é o nosso estilo, como que a gente pensa, como que a gente age, como que a gente conversa, nosso tom de voz, se a gente não tem, isso pode ser, às vezes, um dificultador ali na hora da venda. E como o assunto aqui é o medo da precificação, se você não se conhece, você também não enxerga o seu valor. E aí eu queria trazer para vocês, assim, para a gente discutir aqui, olhando pela visão, assim, terapêutica, muitas coisas que a gente traz hoje, elas não começaram na gente. O pai, lá na infância, o pai que falava que dinheiro não dava em árvore. A mãe que talvez não trabalhasse e ficava cuidando de casa, então ela não tinha esse dinheiro. Ela dependia financeiramente do marido. A avó, que talvez muito religiosa, achava que dinheiro, ganância era pecado. Então, a gente tem bases aí nessa questão do nosso até do inconsciente coletivo mesmo, e dos nossos padrões de infância, as nossas experiências, as crenças dos pais, né? Tanto é que eu tenho agora, gente, eu sou escritora também, com livro lançado,
Laços invisíveis, eu falo muito dessas conexões, desses laços familiares que a gente traz, já vem com a gente e ele se solidifica e pode ser. Ele pode tanto te prender como pode te fortalecer, mas muitas vezes a gente acaba preso. Né? Vocês, em algum momento, vocês verem, e eu vejo assim, eu já vi clientes chegando para mim falando assim, eu sei que minha vida não é ruim, eu tenho que agradecer, mas eu queria ganhar um pouquinho, quer dizer, um pouquinho mais. Então, ela nos permite, né? Tipo assim, nossa senhora, eu sei, eu não quero me valorizar tanto assim, mas... eu sei que tem profissionais com a mesma experiência minha, tal, que estão fazendo muito mais. Mas assim, eu não estou reclamando. E isso vem muito de uma religiosidade, né? Até assim, o pouco com Deus é muito. Né? Quem já ouviu aqui? Verdade. Né? Então, assim, até onde isso influencia até na hora de precificar, né? Até na hora da gente dar o valor. Quando eu comecei nessa jornada, eu vi uma pessoa falando que a gente não deve, né? Tipo assim, pedir desconto chega a ser até uma sensação de escassez. Nossa, porque você não está valorizando o trabalho do outro. E aí existe a lei do retorno, né? O que vai e volta. Como que você quer que o outro valorize o teu trabalho se você não valoriza o outro? Então, eu queria aqui trazer esses pontos aí e para vocês comentarem ou trazerem aí algumas pontuações. Fabi, eu estava pensando aqui um monte de coisa te escutando, claro, né? Não tenho essa característica de ficar remoendo para depois falar, mas nossa, você fez um panorama assim da minha vida e na verdade começou muito até com a fala da Rafa, porque um dia desse andando com meu cachorro é meu terapeuta de certo modo. Do nada, assim, eu lembro descendo na rua, olhando para uma árvore, ele fazendo xixi. Eu lembrei da Rafa. E eu lembrei da Rafa por quê? Porque você vem do comércio real, do mundo tradicional, o comércio físico, transacional. E eu acho que para quem vem do comércio mesmo, é muito mais fácil, às vezes, né? Não estou desvalorizando, mas é como se fosse mais natural. Eu ofereço tanto, o cliente me paga tanto, e é aquilo, é uma relação transacional. Não tem muito aquela história, será que ele vai gostar? Será que ele vai recusar? Será que não sei o quê? Não tem aquela... Será que ele vai me rejeitar? Não tem isso, é bem transacional ali, e pronto. Vou usar uma expressão grosseira, mas é um pouco tomar lá da cá. E estava pensando nesse aspecto ali, quando eu lembrei da Rafa, toda vez que a gente conversa sobre essa experiência de comércio, eu pensei assim, gente, mas por que eu tenho, às vezes, essa dificuldade? Eu sempre prestei serviço. Olhando lá no passado, eu até tive uns empreendimentos, assim, de criança, né? 12, 13 anos, eu acho que quem não vendeu artesanato, né? E a minha mãe já tinha esse lado mais, assim, de vender as coisas. Então, era um jeito dela ensinar a lidar com dinheiro, a me ensinar a lidar com oferta. Porque existe a oferta do marketing, mas eu acho que existe a oferta simplesmente você chegar assim, Ana, quer comprar isso aqui de mim? Né? Quando é um produto natural, o produto real, né? Mais coisa. Agora, de repente, a gente tem um serviço. Aí, às vezes, fica criando uma série de rodeios, a história do desejo. Até para oferecer, né, um serviço, você fica assim, como é que eu vou oferecer? Será que a pessoa vai querer meu serviço? E foi, né, o que a gente vive escutando. Fulano de tal comprou de uma outra pessoa, sendo que ela é muito mais minha amiga. Mas ela é minha amiga e não sabia que eu fazia isso. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? A pessoa é minha amiga, convive comigo e não sabe o que eu faço. Porque eu nunca ofereci, porque eu nunca falei. Justamente porque aquele bloqueio, né? Tipo assim, ela é minha amiga, eu não tenho que mexer com o negócio com ela, sabe? Eu acho que tem isso também. Deve ter alguma explicação isso aí também, sabe? Parece que você não quer misturar as coisas. Não sei se isso tem algum fundo psicológico, eu não sei.
Nessa questão específica, eu acredito muito na possibilidade, não, talvez, na vergonha de mostrar o que você faz, É. talvez ser invasiva, oferecendo para ela o seu serviço. Achando que porque você está oferecendo, ela vai ficar sem graça se ela não aceitar. Eu tenho muito isso, sabe? Tipo assim, ai, mas aí eu vou oferecer. Eu faço estratégia de conteúdo, gestão de rede social. Aí se eu ofereço para ela e ela não aceita, ela vai ficar sem graça comigo e eu vou ficar sem graça com ela. Sabe essa coisa assim? Eu vejo um pouquinho assim, pegando a fala da Cris, né, que eu venho do comércio mesmo de rua, né, assim, digamos grosseiramente falando, eu vejo muito assim, antigamente, quem não dava certo para nada, virava vendedor. Então as pessoas têm um pouco de vergonha de vender, achando que as pessoas vão incomodando. Não só incomodando, e aí o vendedor tem aquela questão de querer que o vendedor sempre vai empurrar alguma coisa ali para o cliente, sempre. Então, eu acho que chega a ser um pouco, eu converso isso muito com as minhas alunas, dessa vergonha de vender, que também vem um pouco da vergonha de aparecer. Hoje, a principal ferramenta, né, de vendas nas redes sociais, independente da rede social que você trabalha, é você aparecendo, principalmente em live, né? No meu caso, live shop. Então, assim, não tem jeito. A pessoa, ela precisa de aparecer e tem uma trava gigantesca. Eu tenho essa trava. Porque você sabe que existe um estudo onde fala que mais de 40% das pessoas têm mais medo de aparecer do que de morrer? Do que de morrer. Eu já vi esse estudo. Eu faço parte dessa turma. Eu tenho muito medo de aparecer. Eu nunca fiz um Reels. Teve uma pessoa que falou pra mim, você não tem uma foto no seu Instagram. Eu falei, gente, mas tem minha logo. Mas pessoas compram de pessoas. E eu tô vendo cada vez mais, né? Normalmente, eu já fiz trabalhos com clientes que precisavam, né, vencer essa barreira do aparecer, de fazer um vídeo e tal. Não quer dizer que ela saiu da sessão e ela fez um vídeo maravilhoso. Não, mas ela perdeu a vergonha, porque até você chegar na perfeição, você vai passar pelos tropeços, né? Então, ela ficou super feliz e tal, e algumas clientes também passaram por esse processo. O que normalmente acontece? Qual que é a crença base, raiz ali? Medo de julgamento. Então, assim, e às vezes não é nem o julgamento, às vezes não, né? Não é nem o julgamento do outro, que nem te conhece, é do julgamento de quem está perto, da sua família e tal. Porque, querendo ou não, o ser humano, ele é julgador por natureza. Não deveria ser, mas é. Então, assim, nossa, fulano não fez, o vídeo ficou fraquinho, né? E tal. Ao invés da gente incentivar, e principalmente incentivar o incentivo vem muito de quem está perto, né? Ou deveria vir. Mas normalmente ele vem de quem não. Não. Mas não ficou muito bom. Não, mãe, mas pelo menos você começou. As pessoas acham que estão ajudando, né? Criticando. Eu lembro uma vez que crítica é crítica, não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. A não ser que seja do seu mentor, de uma pessoa, né? Do seu professor aí, tudo bem. E a gente precisa aprender a lidar com as críticas. Só que quando a gente tem esse medo de aparecer, muitas vezes a raiz está no medo do julgamento. Tá? Na precificação, está na questão do medo da rejeição. Porque, às vezes, quando você não oferece para um amigo, muitas vezes você já tá evitando que ele diga não para você. Às vezes, não é nem o medo dele achar que vai ter que comprar na sua mão. Às vezes, você já está tipo assim, não, eu vou... para eu não ouvir o não dele, né? O não é muito raro a pessoa que consegue lidar bem com o não. E a rejeição, para um ou para outro, tipo assim, para um vai ser menor, para outro vai ser maior, tudo vai depender do contexto de vida dele. Se a criança ferida dessa pessoa sofre da rejeição,
provavelmente vencer esse medo vai ser muito mais desafiador do que uma pessoa que a crença central dela, a dor central dela seja o abandono, digamos assim. Tá? Então, quando a gente pensa em colocar o nosso valor, eu acho que a primeira coisa, entender o nosso valor, ver o nosso valor. Porque enquanto a gente não enxerga o nosso valor, e eu estou reforçando o nosso valor muito, porque enquanto não se enxerga isso, você pode colocar o preço que for, não vai vender. Uhum. Até o mais barato. Até o mais barato. Pela insegurança também que a pessoa transmite quando ela não se valoriza. Exatamente. Até de graça a pessoa não vai fazer com você. Exatamente. Fabi, E aí vem a questão da autoestima. Pode falar. não, você desculpa, você estava falando a questão do valor, e eu lembro muito de uma campanha da L'Oréal que falava assim, porque eu mereço, porque eu mereço. Em inglês é I worth it, né? Eu valho isso. E então isso aqui que eu queria trazer, né? Porque tem horas que a gente tem que ter um momento L'Oréal. Ninguém precisa saber o que significa esse momento L'Oréal, mas você olha e pensa assim, eu mereço. Eu mereço. Né? É o merecimento, a questão do merecimento. Trazer para você o merecimento. E não é fácil. É uma coisa que você trabalha por dentro e trabalha por fora. A Rafa, ela trabalhou muito com a loja e tal. Então, ela falou assim, eu vendia uma camisola de 750. E eu sou prova, porque ela vendia. Não só uma, né? Eu falava, nossa senhora. Mas é o tipo da coisa. Ela mexia com a autoestima. Então, normalmente, quando nós todas somos participantes do programa Best Seller, nós todas entendemos que a gente tem que gerar valor para a pessoa, né? Mas a gente tem que entender que preço é detalhe. Uhum. O problema não vai estar no preço, vai estar no que você passa de valor e que a pessoa entende de valor daquilo, né? Claro que a gente precisa trabalhar emocionalmente, né? Problemas de autoestima. Você até falou assim, escreve escreve no espelho, deixa post-it, mas se encare, né? Sinta. Eu vou dar uma dica aqui. Qual que é o valor, qual que é o preço que você cobra? Repete. E qual que é o preço que você gostaria de cobrar? Bem maior. Bem maior, sempre, né? E aí, fala esse número e vê como você se sente ao falar aquilo. E eu acho, eu ainda ia acrescentar, e tentar, quando você fizer esse exercício, tentar lembrar o porquê que você merece cobrar aquele preço. Lembrar de tudo que você fez até para chegar onde você chegou, né? Lembrar de tudo que você passou, de tudo que você aprendeu, de todos os cursos que você fez, de todas as ferramentas que você aprendeu a usar, e de toda a experiência, de toda a bagagem que você tem. Eu acho que nesse exercício seria legal colocar isso, porque você fala assim, eu mereço isso, mas eu não mereço isso porque, eu acho que eu mereço. Não, eu mereço isso por quê? Porque eu estudei, porque eu fiz cursos, porque eu aprendi a usar essas ferramentas. E tudo isso eu mereço. E aí a gente já está indo para os minutinhos finais. Então eu vou deixar aqui de exercício, tá? Para todo mundo que está nos vendo ou nos ouvindo, que vai para o espelho e se olha e preste atenção na sua imagem quando você fala o valor que você cobra hoje e o valor que você quer, que você acha que é justo por cobrar. E sinta, veja se mudou a face, se veio aperto no coração, que tipo de sentimento que você fez. E se esse valor que você quer, você ficou meio... até saiu difícil da sua boca, escreve.
Anota, porque aí você visualiza. Eu acho, assim, para a gente terminar, eu vou querer uma palavra final, mas antes eu queria que a Cris desse uma dica de como precificar o serviço, porque o produto físico é fácil, porque a pessoa vai lá, pega, ela vê. Mas o serviço, ele não chega a ser muitas vezes tangível. Então, o que que você tem que olhar para poder precificar? Nossa, é uma questão muito interessante essa aí, porque sempre eu estou conversando com as pessoas. Eu gosto de pessoas, gente. Assim, eu amo conversar, né? Obrigada aqui por essa oportunidade. E basicamente tem 3 coisas que eu acho que são muito importantes quando a gente vai construir um preço. Primeiro, identificar o custo mesmo dele, porque eu vejo muita gente não fazendo essa conta. E aquele custo é quanto você precisa daquilo ali para viver, quantas unidades. E ali naquele custo você vai colocar também o custo real, né? Quanto você gasta em ferramenta e o que você precisa para viver, que seria o seu Prolabore. E você vai colocar ali naquele seu custo também a sua pequena margem de lucro, porque afinal de contas o seu lucro está embutido ali naquele custo, você está trocando vida por aquilo. Então, primeiro, definir o custo com clareza. O segundo elemento, eu acho que é a questão do preço. E essa questão do preço, ela já parece um pouco mais objetiva, porque a gente sempre tem um referencial de mercado, uma pessoa ali do lado. Enfim, pode ser até o seu mais caro da área, vai ser a sua referência de preço. Agora, o terceiro, esse sim, totalmente intangível, e que você falou muito, Fabi, é a questão do valor, de gerar o valor. Porque o que é o valor? Na minha área, que é o marketing, toda hora alguém fala isso, mas ninguém explica. Eu acho a palavra mais abstrata. O que é gerar valor na vida do outro? E esse valor é o que o meu produto ou serviço vai transformar a vida daquela pessoa. É tão simples. O valor é aquela facilidade, aquela melhoria que a pessoa vai ter depois de comprar de mim. E aí é intangível, né? Porque depende da gente se conhecer e da gente acreditar na nossa entrega também. Ou seja, o meu valor está ali. Então, esse é um que eu acho interessante. Passar por esses 3 passos na hora de definir preço. Muito bom. Custo, preço ou valor. Custo, preço e valor, muito bom. Rafa, você quer deixar alguma dica? Né? Depois também quero que vocês falem o serviço que vocês prestam e deixem o contato de vocês, tá? Obrigada. Não, quero mesmo agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de ser convidada. E aí, uma das coisas que, né, a gente discutiu, conversou aqui muito, a questão de colocar preço, mas também de se conhecer, né, que a gente conversou aqui demais, e aí, assim, vale não só para serviço, produto físico, para qualquer coisa da vida, né, igual você bem colocou, até para uma paquera. Então, quem não se conhece, não sabe se vender, não sabe vender a sua própria imagem. Então, essa transformação, essa metamorfose, ela é necessária. Claro que cada um acontece no seu tempo, mas é necessária, né, na vida de todo mundo. Quem quiser me seguir, meu Instagram é Rafaela Alcântara, _ oficial. Vai ser um prazer receber vocês. Ana? Como que Seu fala Instagram. do seu serviço, seu Instagram. Vamos ver agora se eu consigo começar a destravar essas crenças limitantes, né, através do ensinamento de vocês. Espero que as pessoas que estejam ouvindo ou assistindo também consigam destravar, porque deve ter muita gente que tem o mesmo problema que eu, né, de não saber precificar. Eu acho que isso aí é uma coisa que não é só minha, né? Acredito que não, tanto que a gente está fazendo aqui esse podcast justamente para tentar destravar isso de alguma forma, né? E o meu serviço eu sou estrategista digital, trabalho com IA também, e o meu Instagram é Ana Junqueira Oficial. Me sigam lá, me manda direct para a gente conversar mais. Isso aí. Cris, como que a gente faz para entrar em contato com você? O meu Instagram é @a.crismonteiro. Eu sou a primeira, geralmente, quando coloca a.cris, eu já apareço lá. Tá. E o seu serviço? O meu serviço... Eu sou uma consultora em mercado digital, né? Eu me coloco, às vezes, como especialista em mercado digital, porque é uma área muito ampla, tem muita dúvida, e como
a Ana disse, me chama lá no Instagram que a gente bate um papo, Conversa. a gente conversa. Obrigada, Fabi. Ótimo. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Foi muito bom contar com vocês aqui. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. E para você, eu quero deixar uma pergunta. Quanto você está cobrando pelo que você faz? E quanto você acredita, lá no fundo, que merece? Se esses dois números, tá, forem diferentes, você já sabe o próximo passo, que é olhar para você e olhar para suas crenças. E fica a dica do exercício que a gente deu aqui. Muito obrigada. Me siga nas redes sociais, @Fabi Assunção, Fabi com Y. Deixe seu comentário e eu te vejo no próximo episódio. Obrigada.